Domingo tem Vasco e Botafogo, clássico, em São Januário, confronto direto aí por uma vaga na semifinal, né? Entra um ou outro, ou nenhum. Só não existe a possibilidade de os dois se classificarem. O couro vai comer. Ricardo Lai, ao vivo, falando com a gente. Ricardo Lai, notícias do Vasco para esse clássico pra gente, querido. É isso aí, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É o jogo decisivo, clássico decisivo, 6h30 de domingo aqui em São Januário. Se vencer, o Vasco tem boas chances de se classificar às semifinais, né? Encaminharia essa classificação. Tem também como opção ali no ataque o técnico Fábio Carille, o Ryan, né, cheio de moral por causa, né, do título dele no Sul-Americano Sub-20 com a seleção e também de já ter feito gol na terça-feira na classificação do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. E no mercado, o torcedor do Vasco estava ansioso para o primeiro reforço no ataque da temporada. Aconteceu, o Benjamin Garré, argentino, já está no Rio de Janeiro, 24 anos de idade, veio do Krylia Sovetov, da Rússia, vai custar em torno de 15 milhões de reais, né, o equivalente a 2,5 milhões de euros, e assina contrato até dezembro de 2027. E o Vasco também tem um acordo com outro atacante, o português Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal, é esperado amanhã aqui no Rio para assinar contrato, Escobar. Vasco se fortalecendo, um abraço para você, Ricardo Lai. Seguinte, o Vasco da Gama acertou a contratação do Nuno Moreira, o ponta esquerda do Campeonato Português, um dos 5 melhores pontas do Campeonato Português nessa temporada. Inclusive, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português em janeiro. Todo mês, lá na Europa, eles têm o costume de dar essa premiação para o melhor jogador do mês. Então, o Nuno Moreira vai viajar para o Brasil na sexta-feira, ou seja, amanhã ele embarca aqui para o Brasil. Não sei se chega na sexta mesmo ou se chega no sábado de manhã, depende muito do voo que ele pegar, mas ele já está com as malas prontas para vir para o Vasco da Gama. A negociação que a gente trouxe aqui desde segunda-feira, que o Casa Pia estava pedindo garantias financeiras, que a situação do Cleiton, que o Vasco tinha comprado do Casa Pia, também estava emperrando um pouco, e o Vasco, além do valor de cerca de 3,5 milhões de euros, que é justamente a multa rescisória do Nuno Moreira, vai pagar uma entrada de cerca de 1 milhão de euros, mais parceladamente o restante do dinheiro, e também vai dar um sinal da dívida do Cleiton, justamente para esse jogador ser liberado. Então tá tudo certo. Então é um jogador que vai chegar aqui para fazer exames e assinar com o Vasco da Gama. 25 anos, 10 participações em gols em 21 jogos no Campeonato Português. Um jogador que eu considero que foi uma boa contratação do Vasco da Gama. A outra notícia, e essa a mais nova notícia que a gente pode trazer para o torcedor vascaíno, sobre Neiser Villarreal, um jogador de 19 anos que foi o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20, coincidentemente ganhado pelo Brasil, no Brasil do Ryan, Brasil do Jair, do Botafogo e tantos outros jogadores. O Brasil ganhou, mas quem foi o artilheiro foi o Neiser Villarreal, que é um jogador de 19 anos, atacante, pertence ao Milionários, com contrato até o final dessa temporada, e o Vasco fez uma proposta oficial para comprar esse jogador, também de forma parcelada, mas é isso. O problema é que o Vasco enfrenta a concorrência do futebol europeu e também de alguns clubes do Brasil que conversam com o Neiser Villarreal. Jogador alto, 19 anos, veloz, 8 gols e 4 assistências em 9 jogos no Sul-Americano, e que chegaria justamente para ser esse novo jogador do ataque do Vasco da Gama, além do Benjamin Garré, que chega hoje, e também do Nuno Moreira, que viaja para o Brasil amanhã. Então, além desses dois que já estão acertados, o Vasco da Gama negocia com o Neiser Villarreal, um jogador muito interessante, e quando eu digo que tem a concorrência do futebol europeu, a Raíza, que estava com a gente aí, ela sabe muito bem disso, o Sul-Americano Sub-20 vem olheiro do mundo inteiro para assistir a esses jogadores, e o Neiser Villarreal tá na mira aí de Liverpool, tá na mira de Newcastle, tá na mira de outros clubes também do futebol europeu. Mas proposta oficial, concreta na mesa, é do Vasco da Gama, que tenta convencer o Neiser Villarreal a vir para o futebol brasileiro primeiro e depois ir para a Europa. Ganhar a bagagem aqui, ganhar a vitrine. Ele tem pouquíssimos jogos como profissional do Milionários, mas é de fato uma promessa do futebol colombiano, e para mim seria uma contratação bem interessante. O Edwin Cetré, que tá aí no GC para vocês, tá aí Pedrosa, vai ser difícil depois a gente falar o nome desses caras todos, né? Se o Vasco contratar todo mundo que recebe... Vai ser complicado, e só tá vindo gringo. Como é que é o nome do colombiano mesmo? É o Neiser, né? Neiser Villarreal. Rapaz, vai ter que o pessoal andar com um dicionário na mão, porque olha, é só nome gringo e nome difícil, Exato. Né? Esse aí é do Estudiantes, o Vasco da Gama só sondou valores, não avançou na negociação, consultou os valores para saber se avançaria em uma proposta, mas como já tinha outras negociações em andamento, não passou disso, tá? Essa, pelo menos, é a informação que eu tive. Até a nossa amiga Raíza veio me perguntar sobre esse jogador. Nada além de uma consulta
pela informação que eu consegui apurar. A possível contratação do Neiser, do Villarreal, que foi destaque lá no Sul-Americano, essa eu acho que seria uma grande contratação. Concordo. Eu arrisco dizer que seria uma das contratações mais interessantes, mais promissoras da atual janela do futebol brasileiro. Jogador de 19 anos, né? Pô, cara, com 8 gols em 9 jogos no Sul-Americano. 4 assistências. 4 assistências, jogador muito promissor, muito interessante. A questão aí é o seguinte, é a posição do Verratti, né? Dá para jogar junto pela característica dele? Dá para jogar porque é um jogador veloz, mas não acredito que isso vai ser uma formação titular. Até aquele papo que a gente teve aqui do Everaldo do Cano, eu acho que ele é um jogador para futuro mesmo, para chegar, se adaptar. Ele também é muito veloz, ele é mais veloz do que o Verratti, tem mais qualidade técnica, mas seria um jogador para futuro. Só 19 anos, um jogador para crescer realmente, até porque, Ilan, a gente sabe que o Ryan, muito provavelmente, seja nessa janela ou na outra janela do meio do ano, ele vai ser vendido. Ele é a bola da vez para ser vendido. Então o Neiser, além de ser um jogador que pode ser um reserva para o Verratti, ele também ocuparia um espaço que é o do Ryan nesse elenco. Então o Vasco da Gama vai tentando, digamos assim, se preservar, não remediar na saída do Ryan. Cadê a Raiz, hein, gente? Ô, Ricardinho, cadê a Raiz aí? Oi, Raíza, você tem alguma coisa aí? Você tem sempre notícia de tudo que é lado aí. Raíza é a central de notícias. Alguma coisa a complementar na apuração aí do nosso Pedrosa? Olha só, a bola do Carioca é tão ruim que derrubou tudo, hein? Que derrubou tudo. Foi só pedindo pra você falar que aconteceu isso aí, cara. Ô, Ilan, na verdade foi só avisar que o Pedrosa ia falar do mercado da bola do Vasco. Aí o Vasco vascou lá. Tá vendo? Mas eu brinco com carinho. A Raíza, ela brinca contigo porque ela gosta de te O Pedrosa o Papo entra no chat e bota assim, quando cai alguma coisa, bota Vascou. Ele bota, eu já vi. Respeite o Vasco da Gama. Respeite o tamanho dessa instituição. Respeito voltou. Deixa a Raíza falar, que ninguém quer deixar a Raíza falar. Deixa a Raíza falar, pelo amor de Deus. Vai, Raíza. Então, o Cruzeiro soltou um comunicado sobre a situação do Matheus Pereira. Diz o seguinte: houve um acerto entre Cruzeiro e Zenit, a partir também de um acordo verbal do Matheus Pereira com o clube russo. O jogador foi liberado para fazer exames médicos, mas depois não formalizou o acordo verbal que tinha com o Zenit. Dessa forma, diante do prazo que se encerrava na janela do país, ele não vai para a Rússia. Apurei aqui que foi mais uma desistência do Zenit, por questão de tempo, tá? Do que uma desistência diretamente do Matheus Pereira. O Matheus deu uma enroladinha, o Zenit acabou desistindo dessa situação. Agora, Ilan, sobre essa questão do Vasco, né? O Vasco parece que deu uma acordada aí no mercado, nesses últimos dias de mercado. Talvez os últimos jogos mostraram a necessidade de acelerar, janela fecha daqui a pouquinho. E se realmente o Vasco conseguir contratar o Neiser, eu acho que é uma excelente contratação. Eu acho que vai subir um pouquinho o patamar do elenco do Vasco. Eu acho que tá claro, né? O Vasco tá precisando de jogador de ataque. O Pedrosa tá aqui há semanas. Nas lives dele também, sofrido. A gente fica acompanhando o sofrimento dele, né? Comovidos. O Vasco tá precisando de ponta, tá precisando de atacante, tá precisando... Não sei se tá precisando tanto assim de centroavante, né? Embora precisa de um reserva. O Neiser seja um excelente nome. Ninguém vai dispensar uma contratação como essa, mas ele é para uma posição onde o Vasco hoje está bem servido, uma das raras posições onde o Vasco está bem servido com o Verratti. Mas nunca é demais, jogador bom mesmo, Sim. Nunca é demais chegar, né? Até porque ele tem 37 anos, né, Ilan? Ele não vai aguentar jogar 50 jogos com a frequência que ele jogou no ano passado. O que o Verratti vem fazendo no futebol brasileiro desde que ele chegou é impressionante. Inclusive, os amigos do SofaScore divulgaram uma informação. O Verratti, ele é o jogador que mais tem gols em ligas nacionais, na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, entre todos os atacantes do Brasil. São 30 gols desde o momento que ele chegou no futebol brasileiro. Isso é um absurdo, principalmente pelo material humano que ele tem ao lado dele. Os jogadores que estão na lista com o Verratti são Hulk, quem? Bruno Henrique, tem outros jogadores que têm companhias muito melhores do que o Verratti. Então, não adianta o Vasco só colocar a responsabilidade do seu setor ofensivo em um jogador de 37 anos que faz muito além até do que se esperava dele. O Verratti é um colosso, ele é brutal em relação ao que ele tem de companhia dentro do time. Então, assim, o Vasco precisa e muito. E ainda bem que conseguiu contratar esses dois jogadores, o Benjamin Garré e o Nuno, e tá aí tentando mais um jogador como o Neiser
Vida real, e ainda tem a questão do Lloyd, né? Não sei se a gente tem um vídeo do Lloyd aí falando que queria vir pro Vasco da Gama, fazendo o estardalhaço todo, fez live, aí ó. Lloyd Augusto faz live inusitada falando sobre sua ida ao Vasco. Deixa eu ser feliz. Tá vendo, Papa? Não é só o Daniel que troca de time, que sai do Flamengo pro Vasco, não. O Lloyd, lá na Turquia, quer vir pro Vasco. Solta aí. Eu vi esse vídeo. Não, me deixa em paz. Eu nasci sozinho, eu não nasci gêmeo, não nasci com ninguém, nasci sozinho. Só quiser ir com um sítio. Não importa, imagina, não importa. Os clubes têm que entender. Quando tua cabeça já não tá boa, mentalmente tu já não estás bem, tu tens que respirar, tu tens que apanhar outros ares, tu tens que fazer o que te faz feliz. Então, se o Vasco está a pagar o que a Alanya está a pedir, não podem começar a fazer confusão de não, ele não pode sair, ele não... Não faça isso. Me deixem ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque a vida daqui a pouco, o mundo pode acabar. Essa hora, se Deus que estiver lá no céu falar, rebenta tudo, Jesus desce. Hoje. Jesus tem que descer hoje. Jesus desce hoje, rebenta tudo e não vou jogar no Vasco. Então me deixa concretizar os meus sonhos. Só com a minha avó aqui na live vai dizer. Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho. Independentemente do clube onde eu vou jogar. Tipo, é meu sonho. Então me deixem ser feliz. O que é que eu posso fazer? É me pressionar, é não sei o quê. Não dá. Não sou foco artista. Eu sou artista, faço a minha arte. Eu sou Picasso. Então, me deixem ser feliz. Que figura, hein, rapaz? Ele vai de Jesus a Picasso. Que figuraça, hein? Ele usa uma gíria, não sufoque o artista, e ele quer jogar no Vasco da Gama. Então, assim, saindo do folclore de toda essa situação, o Lloyd Augusto chegou a faltar treino lá, cara, no Alanyaspor, e tomar uma multa de 5 mil euros, porque ele está indignado. Por quê, Pedrosa? O Vasco da Gama acertou com o jogador há mais de um mês. A questão é, o Alanyaspor estava recusando as primeiras propostas do Vasco. Primeiro enviou uma proposta de 1 milhão de euros, recusaram. Depois enviou uma de 1.500, recusaram. Aí o Alanyaspor falou, ó, por esse valor aqui, cerca de 2 milhões de euros, a gente vende o Lloyd. Falou pro staff, falou pro Vasco. Deixa o Vasco o cara foi lá, vir em turcos da desgraça. o Vasco foi lá e apresentou a proposta oficial nos valores que o Alanyaspor tinha pedido. Aí, no final das contas, na hora de liberar o jogador, o que aconteceu? O Alanyaspor deu pra trás. Aí ele fez isso aí, meu amigo. Foi essa live. Foi muito pior. Ele falou que queria vir pro Rio de Janeiro. Ele falou que queria vir pro Rio de Janeiro. Ele falou que queria sair. Aí falaram pra ele, vou te levar lá naquele lugar conhecido aqui no Rio de Janeiro. Aí ele, não, tenho namorada. Ele falou tudo isso. Cara, foi uma loucura essa live. E o fato é esse, o Vasco está no compasso de espera. Acertou com o jogador, enviou a proposta oficial para o Alanyaspor e, obviamente, não vai mais aumentar essa proposta porque esperava que o Alanyaspor fosse cumprir o combinado. E o Lloyd também esperava isso. E, no momento, essa é a situação. Pelo Lloyd, isso é informação, tá? Ele já teria até viajado para o Brasil, mas o departamento jurídico dele falou, cara, não viaja, espera, fica aí, aguarda até o Alanyaspor decidir.